Boa tarde, estamos iniciando mais um podcast Vozes na Escola e hoje temos a honra de receber o professor de História da Escola Josefina Xavier. É uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. E para dar início às nossas perguntas, a gente queria saber um pouco da sua trajetória e dentro a gente separou algumas perguntas. Por que a história te chamou a atenção, levando você a se tornar um professor dessa disciplina? Bem, aconteceu meio que de forma ocasional. Eu comecei a gostar de história quando eu tinha 13 anos de idade. Curiosamente, a partir de um episódio caótico, que ficou famoso, né? Chamou a atenção no mundo inteiro, que foi o ataque às Torres Gêmeas e a guerra dos Estados Unidos com o Iraque. Eu estive acompanhando aquele processo e depois eu fui, com curiosidade, aprender mais sobre a guerra do Iraque, sobre a história desses lugares e fui criando apreço por conhecer a história de conflitos, dos países. Isso me fez se apaixonar pela área e levar a ser depois um professor de história. Adentrando mais sobre a própria história em si, qual período ou evento histórico no Brasil é mais incompreendido e por quê? Nós temos vários pontos da história do país, mas eu acredito que um dos eventos históricos que, no senso comum, ele é incompreendido é a Proclamação da República, porque é tido como algo glorioso, um processo triunfante, quando foi um golpe político, né? Um golpe de natureza política, e foi talvez um dos maiores golpes que já existiu na história do país. A gente queria aproveitar a oportunidade do senhor aqui para demistificar um pouco do mito que existe, que a matéria da história em si é só algo decorativo, que não tem importância, mas como podemos mostrar que a história é uma ferramenta essencial para entender o presente e não apenas fatos acumulados do passado? Muito bem, história não é somente fatos, saber datas, nomes, decorar episódios históricos. É preciso fazer uma compreensão crítica do que já se passou, compreender o passado, para que a gente venha entender o presente e ter uma ideia do futuro. Então, a história nos ensina muitas coisas. Então, a gente deve conhecer a história para conhecer a nós mesmos, nos situar, termos um contexto da nossa realidade e tentar transformá-la a partir das experiências do passado e como nós chegamos até aqui. Então, a história se dá por compreensão do que aconteceu para melhorar o nosso próprio futuro. Então, não é só datas, episódios, números ou nomes. Cada professor tem, de forma particular, um assunto que lhe chama mais atenção e um período que lhe fascina mais e que ele, de certa forma, acaba transmitindo para os alunos. Para o senhor, qual área da história que lhe chama mais atenção e que o senhor é mais apaixonado? Tem algumas histórias que envolvem conflitos a nível mundial. Na história do Brasil, eu tenho um apreço pela história do Brasil imperial também. Tenho um apreço por essa área. Entrando agora um pouco no interior do professor Rony, então qual figura histórica mais te inspira e que lição dela o senhor tenta transmitir? Tem vários. O Martin Luther King é um deles, a Rosa Parks. Aqui na história do Brasil, o Irineu Evangelista, que foi o Barão de Mauá, também tem uma história bem interessante. José Bonifácio, a Luiz Gama, a André Rebouças. Nós temos personagens históricos que foram fundamentais e romperam o seu tempo. Então, há vários, a Princesa Isabel e o próprio Dom Pedro II, que era um rival do Barão de Mauá, mas ambos têm uma história interessante, e várias outras figuras também. Que ensinamentos do passado você considera mais relevantes para os problemas que enfrentamos hoje, como a polarização ou a desigualdade social? Eu acho que a história ela já mostrou que muitas ideologias, quando elas foram levadas ao extremo, a ações extremas, nós já vimos pela história o que já aconteceu. Massacres, guerras e coisas que não levaram a nenhum resultado, a nenhum avanço.
desde guerras a nível mundial a outras coisas terríveis que ocorreram em países. Então, a ideia de levantar uma bandeira e, através dela, levar a conflitos, a ações extremas, a gente deve aprender também com o passado que isso não representa um progresso, um avanço para a humanidade de forma nenhuma. Encerrando já o nosso podcast e as perguntas também, o senhor, além de professor, é pastor e desenvolve um trabalho evangelizador nas redes sociais. E o que você ainda sonha em realizar em sua carreira e como pretende continuar a impactar as pessoas através do seu trabalho, tanto como professor quanto nas redes sociais? Bem, na realidade de rede social, a gente, nas minhas redes sociais, por exemplo, eu passo conteúdo de várias naturezas, né, de várias vertentes. Desde conteúdo histórico, conteúdos de pregação da palavra, de evangelismo, como também de viagens. Então, assim, tem vários recortes, vários tipos de conteúdos. Então, eu teria mais de um objetivo, né, do ponto de vista pastor, de evangélico, seria para propagar o evangelho para mais pessoas. Também, em relação a conhecimento cultural, a história, uma coisa que eu gostaria era poder conhecer outros lugares que têm culturas bem diferentes da nossa e, através daqueles outros lugares, ter outras experiências e poder, tanto lá como quando retornar, ter contato com as pessoas e poder transmitir valores e experiências aos outros, né? E a história desses lugares também. Sim, a gente agradece o professor Rony. Chegamos ao fim do nosso podcast. Repito novamente que é uma honra receber o senhor em nosso podcast. Muito obrigado, Rony. Eu que agradeço. Valeu.